Vamos lá, meus irmãos, vamos lá, minhas irmãs, começando nossa nona aula de Introdução ao Novo Testamento 2, nossa última aula desse módulo, né, e desse semestre. Glória a Deus! Mais uma vez, boa noite, graça e paz. 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 Hoje, querendo Deus, concluiremos as epístolas de João, epístola joanina, falaremos sobre a epístola de Judas e concluiremos com Apocalipse. A carta do Apocalipse ou o livro do Apocalipse. Apocalipse, ele é tanto considerado carta quanto livro, tá bom, meus irmãos? Então, vai ser muito bom, estou feliz, né? Fechamos mais um ciclo, glória a Deus, como antes da gravação eu disse à irmã Sônia, eu fico muito feliz na primeira aula, na aula inaugural, nas formaturas, e também quando a gente fecha um ciclo, do semestre, principalmente do ano. Aleluia! Então, que o Senhor nos abençoe hoje, amém? Eu já orei com vocês antes de começarmos, então, glória a Deus, vamos trabalhar, tem bastante coisa para a gente trabalhar, e que Deus nos abençoe nessa noite, tá bom? Então, vamos lá, meus irmãos e irmãs, vamos ler um texto bíblico. Quero lembrar a todos os meus irmãos que as nossas aulas são gravadas para abençoar vocês, para que vocês possam continuar ruminando, ou seja, estudando sobre esses vídeos, sobre o material que a gente apresenta aqui em aulas, debates. Gravamos também porque essas aulas fazem parte do nosso currículo em EAD. Os alunos que queiram fazer o curso em EAD também assistirão essas aulas. É claro que terão outros materiais. E também gravamos para abençoar o maior número de pessoas, onde quer que essas aulas cheguem. Esperamos ser bênçãos a pastores, seminaristas, irmãos, obreiros, professores de seminário, da igreja, e que Deus possa estar fazendo o que Ele bem desejar com esse material, com essas aulas, com tudo aquilo que a gente tem passado aqui. Quem quiser saber mais informações, entre em contato comigo nesse vídeo ou nos áudios que você nos escuta. Aqui na descrição do vídeo tem os nossos e-mails, tá bom? Então vamos lá, meus irmãos. Hoje vamos continuar aqui falando sobre João. Quero gastar um tempo aqui com vocês falando sobre a questão do gnosticismo, mas não falaremos demais, até porque é uma aula de introdução, mas eu quero dedicar um tempo significativo. Falaremos sobre a epístola de Judas também, que é uma epístola que se assemelha muito ao segundo capítulo de Pedro, 2 Pedro, né? Aquele texto que, inclusive, na última aula nós falamos, né? Pedro, ele combate ali também os heréticos, e Judas não é diferente. Judas, ele vai na jugular dos falsos mestres. Então, a gente vai mostrar aqui em Judas a importância dessa carta. E depois trabalharemos no Apocalipse. Então, para a gente começar agora, quero ler um texto, inclusive, de Judas. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Leia para nós, irmão Tomé, o versículo de número 3 de Judas, ou aqui nessa versão, ou na versão que o irmão preferir, tá bom? Por favor, Tomé. Amados, enquanto eu empregava toda a diligência para escrever-vos acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a pelejar pela fé que de uma vez para sempre foi entregue aos santos. Aleluia. Olha que coisa linda. Judas estava querendo falar sobre a salvação, mas diante da necessidade, diante do perigo dos falsos mestres, diante dos dissimuladores,
ele se sentiu impelido e guiado por Deus para agora mudar o tom. Ao invés de falar sobre a salvação, ele foi e escreve para batalhar pela fé. Ora, pastor, aqui é guerra santa? Não, não. Aqui não tem nada a ver com guerra santa, aqui não tem nada a ver com aquelas ideias até do Velho Testamento de ser um instrumento, né, de correção a outros povos. Aqui o batalhar pela fé é literalmente batalhar pelo corpo de doutrina. Aqui fé representa doutrina. Fé, nesse contexto de Judas, ele está dizendo batalhar, ou nas expressões que o Tomé leu aqui, exortando-vos a pelejar pela fé. Opa, pera lá, pela fé, mas ele conclui que de uma vez para sempre foi entregue aos santos. Opa, que fé que foi entregue aos santos? Foi entregue para nós uma arma? Foi entregue para nós uma armadura, onde a gente tem que sair guerreando com as pessoas? Não. Foi entregue para nós esta arma, a palavra de Deus. Esta espada. Ou seja, quando o texto aqui está falando, como fé aqui, como a gente já aprendeu numa boa hermenêutica, aqui fé está representando corpo de doutrinas. Podem ver, pelejar pela fé que de uma vez para sempre foi entregue aos santos. O que o Senhor entregou aos santos? A sua revelação. Usando quem? Profetas e principalmente apóstolos. Logo, nós temos a revelação sagrada, que deve conduzir a nossa vida, nossa família e a nossa igreja, e assim conduzir a vida de todos. E nós, como povo de Deus, precisamos estar atentos. Atentos e vigilantes, sabendo que no momento em que o corpo de doutrina ele está sendo aviltado, ele está sendo tentado, ele está sendo alterado, mesmo que pareça ser algo muito pequeno agora, logo ali no amanhã se tornará uma queda muito grande. Porque um pouquinho de veneno hoje é a morte certa amanhã. Logo, o texto sagrado nos ensina aqui e em outras muitas passagens que nós não devemos nem acrescentar, nem tirar, nem alterar. Pelo contrário, devemos zelar, porque essa é a palavra eterna de Deus que Ele entregou para nós. E a palavra que é eterna de Deus deve ser preservada sobre todas as coisas, porque ela revela o próprio Deus, o caráter de Deus e principalmente o Salvador das nossas almas. Então, Judas mostra isso. E quando lemos João, quando lemos Pedro, na última aula, por exemplo, percebam que eles combatem contra os heréticos. Eles militam essa boa milícia. Eles lutam contra os de fora, sim, mas principalmente contra os de dentro. Notem que não há um líder cristão bíblico frouxo. Gravem isso. Hoje, os líderes cristãos, eles ficam no muro, porque não querem desagradar, ou melhor dizendo, ninguém. Mas, biblicamente, nós não vemos isso. Quando a gente pega, por exemplo, Micaías, que não responde a Josafá e Acabe, não é porque ele não responde, é porque ele já estava cansado. E ali ele foi para aquilo que chamamos de santa ironia. Foi como Paulo. Então, nós vemos que um verdadeiro servo de Deus, ele é resolvido. Ele é claro. Agora é óbvio, irmãos, como disse o profeta, não é nem pela força, nem pela violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. A gente fala, ensina e lava as mãos. Mas, ao mesmo tempo, nos posicionamos. Guardem isso, irmãos. A frouxidão não combina com o cristão.
Ser frouxo pode combinar com muita coisa na vida, menos com o cristianismo. Até porque, percebam que muitos irmãos nossos, como ontem, lindamente nossa irmã Neuza pregou, Daniel foi questionado, porque ele orava. Ele poderia ter parado de orar. Vamos lá, meus irmãos, vamos fazer uma aplicação aqui, um case muito rápido aqui. Daniel já estava na sua, possivelmente, terceira idade. Um ancião, resolvido. Era só parar de orar para as pessoas não verem ele orar. Ele poderia orar escondido. Poderia ou não poderia? Ele sabia do édito real. Vem cá. Ele colocou a cabeça dele na guilhotina? É assim. Repito, a frouxidão não combina com o povo de Deus, muito menos com o cristão. Os nossos irmãos, no Velho Testamento, no Novo Testamento, estavam dispostos a morrer, simplesmente porque criam em Deus. Mesaque, Sadraque e Abidnego era só uma ajoelhadinha. Pronto, estavam salvos. Mas o que eles disseram? Não nos dobraremos. Se tiver que morrer, morri. Então, meus irmãos, que Deus possa colocar esse zelo no nosso coração. Como eu disse, irmãos, a gente não vai ficar agredindo ninguém, mas nós nos posicionaremos como Deus deseja que façamos. E aqui vocês estão aprendendo a serem soldados de Jesus para batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Se eu sou um santo, eu batalho. Se eu sou um ministro, eu batalho. Se eu sou um obreiro, eu batalho. Agora, se eu sou um banana, eu sou um banana, não batalho. Tá bom, meus irmãos? E eu quero ler na minha versão, na NVI, esse mesmo texto. Amado, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas confiada aos santos. Que Deus faça de nós santos dessa natureza, desse calibre. Tá bom? Deixo essa breve meditação para vocês. Amém? Vamos lá, meus irmãos, vamos trabalhar? Então, vamos para o material aqui do nosso querido professor Jair. Estou usando agora, né, o material dele, que inclusive é a apostila que já passei para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Quero usar agora o material do nosso querido professor. Pastor, Pois não. comentando, né, essa fala que você trouxe agora, né, sobre os irmãos não ter medo, né, de falar da palavra. É igual também, por exemplo, a gente vê atualmente, né, igual eu postei também a foto lá da reportagem, né, as pessoas estão se desculpando por pregar a palavra, né. Então, tipo assim, para poder ser inclusivo, para poder, assim, abraçar todos, sim, tá se desculpando por algo que a palavra diz. E Para não fazer. a gente falar da palavra é a gente ofender a pessoa. Igual Ou também seja, o André Valadão fez uma pregação, tem um tempo já, eu acho, sobre o mês do orgulho, e ele fala sobre vários orgulhos, né? E dentre eles, sobre a questão LGBT. E aí ele, nossa, deu um deu rebuliço, né? burburinho, né? E aí recorte as falas dele, começando a falar que ele estava pregando ódio, alguma coisa assim. E ele estava pregando a palavra. Então, tipo assim, até para a gente poder pregar não só essas questões assim, mais polêmicas, mas pregar o evangelho também, Com os irmãos liberdade, têm que né? se desculpar. Imagina se Lutero também tivesse se desculpado. Não, imagina se os apóstolos tivessem se desculpado. A gente não Uhum. estaria aqui. E se É, Jesus tivesse se desculpado, ele não teria morrido na cruz. A gente não teria um Salvador, né, filha? É isso aí, filha. Agora, percebam, o nosso querido pastor Tarso, ele tem falado bastante sobre essa questão da manipulação das palavras.
Porque quando você começa a manipular as palavras e controlar as palavras, você controla a mente das pessoas. Podem ver, tudo começa nas palavras. Quem tem o domínio das palavras tem o domínio da vida. Quando vem um grupo que tenta dizer o que é certo e errado e te impõe o que você pode ou não pode, logo você não tem o controle sobre. Isso é contraproducente contra a natureza humana. Mas esse grupo, muitas vezes ideológico, tenta manipular não só um grupo, mas um país, com as suas ideias distorcidas, né? Pode ver, hoje as definições mais básicas já não existem mais, porque a pessoa é o que ela quer ser, não o que de fato ela nasceu para ser. Então, assim, filha, o que você está dizendo, né? Falar abertamente, pregar o evangelho, nenhum problema. Mas, se nós não tomarmos cuidado com essa voz, né, secular e, para não dizer diabólica, a gente acaba sendo engolido, como você mesmo mencionou. É óbvio, a gente também não vai ir para aqueles estereótipos de ataque, de ofensa, que alguns irmãos praticam. Agora, não é o fato de alguns errarem que todos erram. Então, nós somos chamados a proclamar a palavra de Deus. Se a pessoa quiser ouvir, ouça. Se não, agora, o fato de nos calar, isso é uma agressão. E nós não podemos nos permitir, né? Nós não podemos jamais aceitar com que leis humanas advoguem acima da lei de Deus. Inclusive, olha só, eu passei para vocês hoje no nosso grupo de WhatsApp um artigo sobre o gnosticismo e sobre vários gnosticismos modernos. Esses pensamentos ideológicos de humanistas, que também tentam dizer o que é certo e errado, é um pseudo-gnosticismo contemporâneo, né? É, em nome do saber, a verdade, né? Que você é iluminado nessa verdade, que na realidade não é uma verdade, é uma mentira, é um grande sofisma. Só pessoas que não pensam direito que se permitem serem manipulados por isso, né? Então é isso aí, filha, vamos continuar fazendo o que Deus nos chamou para fazer. Creiamos em Deus, sigamos o evangelho e proclamemos o reino. Agradando gregos ou troianos, falemos do amor de Deus, falemos do evangelho, e não tem problema se a gente, né, for mal compreendido, porque o próprio Jesus disse, se me chamaram Beelzebu, quanto mais vós outros, e o mundo não seria amigo de vocês, antes inimigo. Jesus deixou claro, os apóstolos também, porque a gente fica querendo agradar o mundo? Tem alguma coisa errada, não é? Então, é isso aí, filha, tá bom? Então, meus irmãos, nós falamos sobre a Epístola de João, né? A autoria das 3 cartas é João. Estávamos trabalhando na primeira, não vai dar para trabalhar em toda a apostila do professor, lembrando que nós estamos trabalhando aqui no livro do Gundry, né? E também no livro do pastor Ernesto Tonin. Mas estou usando em aula aqui o material do professor Jair. Então, continuando aqui, o material, João, o apóstolo, né, falamos um pouco sobre ele, mostramos um pouco que ele escreve essas cartas, as datas em que foi escrito, né, a primeira epístola, entre os anos 95 e 100, lá de Éfeso, e aí paramos aqui na característica. Como eu mencionei, essa apostila aqui, ela tem 14 folhas, né, ou seja, não conseguiremos ler todas, então vou fazer um suprassumo, tá bom? Então, continuando aqui, alguma pergunta, meus irmãos, e alguma dúvida do material que já foi dado? Alguma pergunta, alguma dúvida do livro-texto? Até o momento está tudo bem? Tá? Então tá bom. Então eu vou tentar dar uma passada aqui um pouco rápido sobre as informações, tá? A carta apresenta denúncia contra os falsos e incentiva aos verdadeiros cristãos. Guardem isso. Olha, lembra que há pouco eu falei que não tem como um verdadeiro cristão, um santo, ser omisso? Se eu sou, logo eu falo, eu ensino. Irmãos, vamos lá, vamos usar aqui uma, né, para a gente não ser mal compreendido como intransigente. Eu me recordo que eu estava em reuniões pastorais e eu conversava com os pastores. E eu falava, pastores, mas tais coisas tão esquisitas.
É, pastor, mas a gente não pode fazer nada. Falei, ora, se os pastores não podem fazer nada, quem pode? É algo para a gente pensar. Se nós fomos chamados a liderar, por que a gente vai deixar ao critério da vida decidir? Ora, Deus deu para a gente cuidar. Logo, eu tenho um dever. Aquilo que eu posso cuidar, eu cuido. Aquilo que eu não posso, eu entrego na mão de Deus. Milagre nós não podemos fazer, quem faz é o Senhor. Mas orientar, esclarecer, corrigir. Agora, você corrige a pessoa uma ou duas vezes, como diz as Escrituras. E depois disso você deixa ela. Agora, hipoteticamente, eu corrijo o irmão uma ou duas vezes e o irmão continua no erro. E eu digo, não, Deus vai trabalhar no irmão e ele continua tocando no louvor, ele continua pregando. Estamos sendo honestos com ele? Estamos sendo honestos com a igreja? Percebam, irmãos, a linha é muito tênue, mas a gente precisa ser muito resolvido. Por quê? Porque Deus nos chama a termos um posicionamento. E Deus espera que aqueles pelos quais falemos tenha também mudança. Do quê? De comportamento. Pode ver, a carta apresenta denúncias contra os falsos. Somente essa carta de João? Não. Pedro, Judas, isso vai ser constante, irmãos. E incentiva os cristãos verdadeiros. Aquele que está no caminho, pastor Rai, mas a gente vai discernir o coração da pessoa? Claro que não, meus irmãos. Claro que não. A gente não vai conseguir cuidar nem direito da gente 100%, não é verdade? Tem vezes que a gente acha que está 100% certo, e em alguma área vem Deus e fala, olha, aqui você precisa de ajeitar mais. A gente não tem o controle das pessoas, mas a gente tem que ter esses critérios para a gente conduzir com harmonia o rebanho, tá bom? O autor é incisivo, direto, totalmente convicto. Suas afirmações são muito fortes no sentido de apontar o erro e a verdade. A gente aponta, meus irmãos. A gente não brinca, não rotula como algo comum. O propósito da carta está bem definido, como também vimos no Evangelho de João, João 20, 31. A epístola foi escrita para que a nossa alegria seja completa, como está no capítulo 1, versículo 4. O que mais? Para que não pequeis, capítulo 2, 1. O que mais? Para divertir contra os enganadores, capítulo 2, versículo 26. E para que saibais que tendes a vida eterna, capítulo 5, versículo 13. Eu me lembro que eu conversava uma outra ocasião com um pastor, e aí ele viu uma irmã mentir assim, descaradamente para ele. E eu lembro que enquanto eu conversava com ele, eu falei, e aí, pastor? Ele falou, a irmã é assim mesmo, ela mente com muita facilidade. Aí eu fiquei ouvindo essa cena e meio desconfortável. Eu falei, mas pastor, ela mente, ué. Muitas vezes, para a gente não ficar vendido, a gente não corrige. Será que o apóstolo João não ia chegar e falar, filha, para de mentir. Olha, a irmã está no caminho do erro. A mentira é perigosa. Vocês entendem, meus irmãos? Eu não estou querendo ir aqui para o legalismo, mas eu estou querendo aqui mostrar que a Bíblia, ela nos recomenda a sermos ativos. Como eu disse, ser um cristão piedoso é ser um soldado valente. Valente contra o quê, pastor? Contra o nosso próprio erro. E depois ajudar aqueles que estão no erro. E eu posso dizer, meus irmãos, como eu louvo a Deus. Durante toda a minha caminhada cristã, Deus colocou muita gente maravilhosa do meu lado. Muita gente. Que quando eu cometia qualquer deslize, seja numa palavra torpe, seja num pensamento errado, numa expressão errada, a pessoa já vinha para mim e me corrigia. Meus irmãos, a correção, ela é para nós algo maravilhoso. Percebam que até isso foi rotulado como uma coisa ruim, não é? Se alguém me corrige, o irmão é hipócrita, é fariseu. Meus irmãos, o que diz Hebreus?
que Deus, como Pai, corrige porque ama. Quem ama, corrige. Porque se Deus não amasse, ele não corrigia. Amém, meus irmãos? Então, o autor ele vai trabalhar bastante sobre essas premissas, mostrando a importância da igreja nesse sentido, de zelar. Agora, olha só que interessante, irmãos. Eu quero pintar um cenário aqui bem curioso com vocês. Quem era o apóstolo vivo nesses dias? Quantos apóstolos estavam vivos aqui por volta dos anos 90, dos anos 100? Quantos apóstolos nós tínhamos vivos? Era só João, não é? Só João. Exatamente. Ou seja, os apóstolos tinham morrido. O cristianismo tinha se espalhado. Em Jerusalém, no Egito, tinha se espalhado na Síria, né? Tinham se espalhado na Ásia, tinha chegado na Europa, tinha chegado na Grécia, Atenas, nos espartanos, nos macedônios, estava espalhando, estava espalhando. Agora tinha um contingente de gente espalhado por todo lugar e os apóstolos morreram. E os falsos profetas, falsos apóstolos começam a ver agora todo esse contingente precisando de novos líderes. Estão entendendo o contexto? Como foi de perigo? Porque agora não tinha mais a presença apostólica. Tinha os discípulos dos apóstolos, mas naturalmente todo mundo queria uma parte nesse quinhão. E aqui é nesse contexto que nascem as heresias, que nascem os falsos apóstolos, que nascem os apócrifos. Lembram que na última aula de Novo Testamento 1 falamos sobre Didaquê? É aqueles aventureiros que começam agora a explorar a fé de quem? Desse rebanho que está espalhado no mundo. Ou seja, onde você chegasse lá falando que teve uma visão de Deus, você já era bem recebido. Se você chegasse pedindo oferta, as pessoas te davam. Elas davam o que tinham e o que não tinham. Percebam? Foi nesse contexto que agora João está lidando, porque só sobrou ele vivo. Só sobrou ele vivo. Tinha os outros discípulos que Paulo, que Mateus, que André discipularam, mas estavam espalhados mesmo, não tinha um WhatsApp. Não tinha telegrama. Uma carta demorava semanas, para não dizer meses, para chegar até em outro lugar. Olha o tempo que um falso profeta tinha para deitar e rolar. Estão entendendo? Então, por isso que aqui eles precisam ser muito contundentes e vão na jugular. Porque no momento em que você não corrige, você permite com que o erro cresça. Bom, as irmãs que gostam aqui de jardim, já notaram quando você está ali cuidando do seu jardim, das suas flores, você deixa ali uma erva daninha? Ou você passa um mês sem cuidar do jardim? Você não precisou fazer nada. A erva daninha cresce sozinha. Para que o jardim volte à sua vitalidade, nós precisamos fazer um trabalho o quê? Arrancar as ervas daninhas. Esse é um trabalho do ministro. É arrancar as ervas daninhas. Viu a erva daninha? Arranca. Pastor, mas não é da natureza, não. Ela é da natureza, mas para o mundo sem jardins, propriamente dito. Porque ela rouba toda a vitalidade, ela rouba toda a graça, ela desfigura. Numa selva, ela é legítima, mas num jardim, jamais. Percebam, meus irmãos, olha como a igreja é o jardim de Deus. Os pastores, os professores, os seminaristas têm que ter esses olhos ativos. Viu uma heresia? Combate. Viu um erro? Combate. Porque um pequeno erro de hoje se torna numa praga de amanhã. Estão entendendo, meus irmãos? E numa grande praga. Porque aquele povo que se converteu por causa de pequenos erros internos, apostatam. Estão entendendo? Então, João, ele vai ser contundente nessa carta, mostrando isso. Olha só, essa fala aqui do professor Jair. A heresia, aqui, ó, todo tipo de pecado, essa fala aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui melhor. Todo tipo de pecado deve ser evitado, mas se eventualmente cometermos algum, confessaremos e seremos perdoados. Tudo bem até aí? Normal.
pecamos, nos arrependemos. E deve ser assim. A heresia, entretanto, constitui-se num caminho de afastamento de Deus. A heresia, do tipo mencionada por João, leva à apostasia. Por quê? Porque toda heresia vai contra a palavra. Logo, se vai contra a palavra, a gente começa a ir contra o próprio Deus. Então, num primeiro momento, a gente vê o ensino meio errado e diz, não tem problema, Deus vai abrir os olhos dos irmãos. Ora, se eu estou vendo o erro, é Deus querendo me usar para abrir os olhos do irmão. Estão entendendo, meus irmãos? A heresia, continuando aqui, do tipo mencionada por João, leva à apostasia. Então, tem-se uma situação muito perniciosa em que a pessoa está errada, mas pensa que está certa. Uma pessoa que começa a ir por um caminho de heresia, ela não vê que está errada. Vamos lá, meus irmãos. Quando a gente diz que Jesus Cristo não é Deus, alguém joga na nossa cabeça, não, ele não é Deus, ele é o Filho de Deus. No primeiro momento, você fala, não, mas eu achava que ele era Deus, mas ele não é Deus? Ah, então tudo bem, não é Deus? Onde está na Bíblia? Não, olha aqui, ó, a Bíblia fala que ele é filho. Ah, então ele é filho, então não é Deus. Perceba, você admite um erro, não vai estudar. E quando você vai ver, você está agora literalmente se afastando de Deus. Ou seja, você está se apostatando. Então, como que isso é curado? Isso não é curado de outra forma a não ser romper a heresia. Não, Jesus é Deus. Ele é o Filho porque ele precisou vir aqui e encarnar para morrer em nosso lugar, cumprir a vontade do Pai. Mas ele é Deus, igualmente o Pai, igualmente o Espírito. Estão entendendo, meus irmãos? Então, eu vou ler novamente. Ó. Então, tem-se uma situação muito perniciosa em que a pessoa está errada, mas ela pensa que está certa. Trata-se de um estado de pecado, sem conhecimento, sem confissão, sem arrependimento e, consequentemente, sem perdão. Perceba, a pessoa continua no erro. Não, Jesus é o Filho de Deus, ele não é Deus. E aí a pessoa não se arrepende, não confessa, não reconhece e, consequentemente, não vai receber o perdão. Perceba que a heresia, ela é perigosa, meus irmãos. Estão entendendo? Então, João vai na jugular. Ó, aquele que passa a crer numa doutrina contrária à cruz, como pode ser perdoado? Não é que Deus se recuse a perdoá-lo, mas a própria pessoa não aceita a única solução divina, que é o sacrifício de Cristo. Ou seja, a própria pessoa, no erro, ela diz, não tem problema. Vamos lá, vamos pegar um erro católico. A mariolatria. Não, Maria é corredentora. Maria é imaculada. Ela nasceu sem pecado. Não, eu oro para Maria. Ela é a mãe de Deus. Percebam, olha o erro. Ora, se a pessoa continua nesse erro, ela acaba tendo uma vida contrária aos ensinos da cruz. Como que ela será perdoada se ela não consegue enxergar o seu erro? Percebam, meus irmãos, como isso é sério, tá bom? Então, por isso que a gente tem que ensinar a palavra, e como disse Paulo a Timóteo, prega a palavra, prega a palavra, prega a palavra. E aqui o professor Jair sabiamente diz, a reversão desse quadro é possível, mas muito difícil. Pastor Raio, mas como assim muito difícil? Enquanto a pessoa não consente que está no erro. Por isso que nós estamos aqui estudando, irmãos. Por isso que o nosso dever na igreja é pregar e ensinar. As irmãs que entraram mais recentemente não fizeram a aula de homilética, mas deixa eu dizer uma coisa. O doutor Russell Shedd, pastor Russell Shedd, quando eu dei hermenêutica e homilética, eu conto nessas matérias que uma das filhas do doutor Shedd estava morando na Alemanha. E lá na Alemanha, a igreja protestante da Alemanha teve que colocar no estatuto da igreja que o pastor daquela igreja tinha que ser crente. Não bastava ele ser teólogo.
Você acredita num negócio desse? Doutor Russell Shedd falou isso para nós numa conferência de ensino teológico. Uma igreja protestante da Alemanha teve que colocar no estatuto que o pastor não poderia ser só teólogo. Ele precisava ser crente, dar bom testemunho, viver como um cristão piedoso para poder assumir a igreja. Agora eu te pergunto, isso não é óbvio, meus irmãos? É óbvio. Mas por que precisaram colocar isso no estatuto de uma igreja na Alemanha? Porque lá eles se bastavam do quê? De ensinar apenas a teologia. Ou seja, eu ensino um bom ensino e continuo vivendo minha vida no mundo, como eu quero, fumando, jogando, vivendo nos vícios, casando, vivendo, tendo vários casamentos, relações sexuais ilícitas, porque uma coisa é a minha teologia e outra coisa é a minha prática. Não, e eles precisavam colocar isso no estatuto. Agora, eu te pergunto, é antinatural isso, uma igreja. Mas perceba onde chegou uma igreja na Europa, que é rica, que é inteligente. Então, fica claro isso, porque é muito difícil. Quando a pessoa está cega no seu pecado, ela não enxerga que está errada. Ela acha que ser cristão basta você falar, você não tem que viver. Então, percebam, somente uma pessoa, quando ela cai em si, que o que ela faz vai contra Deus. Tá bom, meus irmãos? É uma coisa assim, parece bobeira, né? Mas, então, só concluir aqui, irmã Sônia, já te passo. O melhor é a prevenção contra as heresias. E isso se faz através do conhecimento e o apego à palavra de Deus. Ou seja, como que eu previno o meu rebanho à heresia? Ensinando a verdade. Ensinando a verdade, ensinando a verdade. Aí vem uma besteira, os irmãos falam, tem coisa errada aqui. Hoje eu estava na prefeitura de Ferraz. E enquanto eu estava ali com o pastor Messias, que também é advogado, ele encontrou um outro pastor que também é da Assembleia de Deus. E aí ele chegou assim e disse assim, pastor Messias, saiu uma ordem da Assembleia de Deus do Brás, ou melhor, do Belém, para não alterar os cultos por causa dos jogos. E ali o pastor Messias olhou para mim e falou assim, pastor Rai, olha onde chegamos. O presidente da Assembleia de Deus precisou de dar uma ordem dizendo o óbvio. Dia de culto é dia de culto. Qual é a nossa prioridade da vida? E eu falei assim, e ele concluiu, ele falou, pastor, se as pessoas não quiserem ir por um motivo ou outro, tudo bem, mas o pastor não precisa nem perguntar. Então, percebam, olha só como isso é delicado, meus irmãos. Olha como a gente vai se amoldando, né, ao gosto do cliente, ao gosto das pessoas. E ali eu até mencionei para ele, eu falei assim, pastor Messias, sem ir para o radicalismo, né, porque muitas vezes um irmão da igreja é um bom momento para eles estarem junto com a família, nenhum problema. Basta falar, pastor, eu vou ficar com a minha família, o meu filho, o meu parente me chamou, eu quero ter um momento ali com eles. Nenhum problema, meus irmãos. Mas percebam, irmãos, qual é a nossa prioridade de vida? É interessante isso, não? Então pensem sobre isso, irmãos, porque muitas vezes a gente vai se amoldando, vamos se aculturando, vamos, sabe, criando aquela forma, porque afinal de contas eu não quero criar, né, uma animosidade com os meus irmãos. Afinal de contas eu sirvo os meus irmãos. E ali o pastor Messias olhou para mim e eu falei, pastor, eu penso como o senhor também. Eu acho que, assim, as coisas... É óbvio, irmão, se todo mundo da igreja falar, pastor, nós não vamos, então o pastor, ele não vai malhar ferro frio. Mas o posicionamento dele qual é? Qual o posicionamento do pastor, né? Então, eu penso muito nisso, irmãos. A gente precisa ser muito resolvido, tá bom? Então, qual é a melhor maneira de preservação? O ensino correto. A prioridade correta. Quem é o grande amor da nossa vida? É a nossa própria vida? É a nossa família? Somos nós mesmos? Ou é o Nazareno que morreu por nós? Então pense, né? Isso tudo é muito legal. Irmã Sônia, a senhora queria fazer uma pergunta? Não é uma pergunta, mas é um comentário, pastor. Sobre o estatuto, né? Que o senhor tinha falado. E, no caso, ser um teólogo
ser um pastor não é apenas uma profissão, né? É o ato de servir, e servir, né, a Deus, a comunidade, a igreja, é tempo integral, não é apenas aquele período ali de tantas horas, eu sou pastor. Fora daquilo, faço o que eu bem entender, né? Então, tem que a pessoa que for optar, né, que a ser um pastor, um servo do Senhor, é tempo integral, né? Não Não tem é. como você emancipar, né, irmã? Você é pastor na igreja, mas no mercado de trabalho você é um leão. Aí, Pois é. no carnaval, você vai lá para desfile, né? Não tem, não, peraí, não, peraí. Você é pastor só na igreja? Só com a roupa clerical? Com a bata? Não, 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 não. Nós, graças a Deus, não temos isso, né? Mas, assim, é isso aí, irmã. É uma vida integral, né? Tá bom? Então, é isso aí. Bom, o cenário observado por João, irmãos. Ó, a situação da igreja inspirava cuidados. Notamos isso pelo que se lê nas cartas às 7 igrejas da Ásia, Apocalipse capítulo 2 e 3. As heresias graçavam em muitas comunidades. Em Apocalipse, livro escrito na mesma época, João menciona as expressões sinagoga de Satanás, nicolaítas e doutrina de Balaão. Ou seja, lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 9, 2, 6 e 15, 2 e 14, mostra esses três perigos. O que era uma sinagoga de Satanás? Era uma sinagoga, mas quem era, vamos dizer assim, não adorado diretamente? É óbvio, irmãos, os judeus não iam ali e adoravam Satanás direto, mas estavam a serviço de Satanás. E os nicolaítas, quem eles eram, irmãos? A gente vê que os nicolaítas eram um grupo que fazia com que a igreja se enveredasse para erros doutrinários. E a doutrina de Balaão, meus irmãos, que também a gente vai ver em Judas. O que era essa tal de doutrina de Balaão? Eram os profetas que serviam por ganância. Ou seja, eu vou capitalizar no reino, eu ganharei dinheiro. São discípulos de Balaão, tá bom, meus irmãos? Então, aqui a gente vê um cenário que João observa, que João convive, João sabia dessa realidade. Pode ver que agora o próprio Deus, lá no livro de Apocalipse, dá para ele 7 cartas, cartas às 7 igrejas da Ásia, pelo qual ele também pastoreava, né? E aqui a gente vê algo bem curioso. Ó. O gnosticismo, sistema que mistura ideias filosóficas, crenças judaicas e cristãs, era uma das principais fontes de heresia da época. Deixa eu fazer aqui um comentário, meus irmãos. Como eu mencionei, o gnosticismo, ainda que ele era o gnosticismo não ainda formado em todas as suas dimensões. No 2º século, ele é estabelecido como base doutrinária. Aqui no 1º século, ele era incipiente, mas as ideias erradas já estavam, como eu disse, sendo ensinadas. Lembra que eu falei para vocês? A igreja ela foi espalhada, né, em todo o mundo romano. Logo, começava-se ali numa sinagoga o apóstolo pregando. Aqueles que aceitavam a fé cristã, nascia uma igreja. Em muitos outros contextos, essa igreja ela nasce praticamente só no contexto gentil. Os gentios antigos, romanos e gregos, eles gostavam muito do quê? Principalmente o povo grego, de filosofia. Não somente isso, mas os gentios também tinham os seus credos, tinham os seus ídolos. Então, perceba que agora esse cristianismo que chegava entre os gentios começava a flertar com ideias filosóficas, com tradições judaicas, com revelações, com cultos e misticismos, e dessa forma criava, então, todo esse pano de fundo que é sincrético com o mundo filosófico, com as religiões que eles já viviam,
somando ainda as tradições judaicas erradas. É nesse contexto que nasce o gnosticismo. Então, o povo cristão começou, por exemplo, a ficar meio que confuso. Por isso que veio Paulo e escreve aos Colossenses, já mostrando a importância de não flertar para o gnosticismo, e agora vem o apóstolo João e, de fato, dá um golpe na jugular. Para quê? Para mostrar o seguinte, olha, não caiam nessa furada. Porque aqui ele continua dizendo, ó, assim, muitos cristãos se tornaram gnósticos, criam em Jesus, mas negavam a realidade da sua encarnação e morte. O fato de se denominarem cristãos criava uma situação confusa. Ou seja, perguntavam-se, por exemplo, para um cristão lá em Éfeso, você é cristão? Eu sou cristão. Mas vem cá, Jesus nasceu? Não, para mim não nasceu, não. Para mim, ele não nasceu em carne, porque a carne é fraca. Ele nasceu no espírito, que nem fulano falou. Ou seja, olha aí a heresia no seio da igreja. Então, o fato de se denominarem cristãos criava essa situação confusa. Quem eram os verdadeiros cristãos? Os que criam de uma forma ou os que criam de outra? Quem eram os cristãos de verdade? Aí vem João e dá as respostas. Por isso que João, nessas 3 cartas, pode ver que ele trabalha de uma forma muito clara. Ele vai trabalhar assim, ó. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Perceba, ele vai na jugular. Olha, estão falando que Jesus não é o Cristo? Olha, olhem para mim, é como se ele dissesse, eu vi Jesus, eu toquei em Jesus, eu deitei no peito de Jesus, eu senti o cheiro de Jesus, eu vi Jesus sangrando, eu sei o cheiro que tinha Jesus, eu sei como Jesus apalpava a minha cabeça fazendo cafuné quando eu deitei no peito dele. Eu sei. Então, vocês que estão dizendo que Jesus Cristo não veio em carne, vocês são mentirosos. Pronto. Ele era uma voz autoritativa. Estão entendendo, meus irmãos? Parece simples, né? Mas essa foi a forma de Deus curar, né, aquele povo que estava indo para um caminho errado. E olha só, aqui no segundo exemplo. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então, perceba, agora ele vai mostrar isso. O autor se mostra bastante interessado em mostrar quem é o quê. Então, pode ver que João, nas suas cartas, vai mostrar isso. Olha só essa frase, querida. São usados pronomes demonstrativos indefinidos para acrescentar especificações bem definidas que permitem identificar os indivíduos em relação a Cristo. João usa repetidamente a fórmula. Quem não faz isso não é aquilo. Ou quem faz tal coisa é outra coisa. Então, pode ver que ele vai usar isso muito bem. E aqui, como está descrito para vocês, né? Aquele, alguém, quem. Então, pode ver que agora, olha só, o mentiroso e o verdadeiro precisam ser identificados. João não bajula. Se alguém está no erro, está no erro. Meus irmãos, eu cansei de chegar para irmãos e falar, irmão, não tome essa decisão. Pastor, eu quero. Irmão, não faça isso. Pastor, mas por que o senhor tem certo? Você está indo contra a Bíblia. E muitas vezes eu lembro que, uma ocasião, eu aconselhava um casal, e ali o marido queria tomar uma decisão e a esposa estava quieta. Aí eu olhei para ela e falei, e você, filha? Eu estou mostrando para o seu marido que ele está errado e ele está consciente do erro dele. Tá ou não tá? Eu sei, pastor, que eu estou, mas eu quero fazer. Eu falei, o que você fazer, irmã? Eu vou seguir o meu marido. Eu falei, então, eu não tenho mais nada para dizer para vocês. Eu lavo as mãos. O que eu podia fazer, irmãos? Eu não podia segurar as pessoas. O que é certo e o que é errado. A gente tem que ser bem firme nisso. Ou a gente está seguindo a verdade ou a mentira. A gente não tem que fazer vista grossa. Em alguns momentos da vida, meus irmãos, é óbvio que a gente faz certas vistas grossas. Quando a pessoa é nova na fé, ela está sendo ali, ela não está tendo muito entendimento, você vai conduzindo ela, olha, filha, aqui não. Não, pastor, mas não estou entendendo isso. Aí você vai com muita calma, como um filho, não é assim? Um filho, não põe. A mamãe está fazendo doce, é doce de leite, mas eu quero, mas você vai queimar a mão, filho. Não, mamãe, deixa. Aí ela vai lá e pega a colher e começa, e de repente ela vai lá e põe o dedo, né? Assim, dentro do doce de leite. Você já fez isso?
Eu fiz isso quando era criança, eu lembro até hoje, meu dedo queimando, minha mãe falou, eu falei para você. Então, tem vezes que a gente no pastorado, quando a pessoa é nova, você vai conduzindo, você tem mais paciência. Agora, quando você já pega um crente velho, experiente e obreiro, meus irmãos, aí é outra tomada. Estão entendendo? Porque tem coisas que são óbvias, irmãos. É óbvio. É como, por exemplo, o irmão falar assim, pastor, eu quero divorciar, e eu sei que eu estou na bênção. Não adianta a gente fazer vista grossa com isso, irmãos, entendeu? É óbvio, está fazendo errado. Está fazendo errado e quer a bênção integral? Não. Então, agora vem João e dá dois caminhos, o caminho de Abel e o caminho de Caim. O grupo de Abel e o grupo de Caim. E aqui a apostila dá uma aula maravilhosa para nós, né? Pode ver que o grupo de Abel caminha na vida, o grupo de Caim caminha na morte, o grupo de Abel caminha na verdade, o grupo de Caim caminha na mentira, no erro e no engano. Abel sempre será verdadeiro e Caim falso ou mentiroso. Abel sempre espírito da verdade, Caim sempre espírito do erro. Abel sempre Cristo, Caim sempre o anticristo. Abel, amor ao irmão. Caim, amor ao mundo. Abel sofre o ódio do mundo. Caim, ódio ao irmão. Abel, luz. Caim, trevas. Maravilhoso. E aqui a gente vai vendo esse lado lindo. É possível passar de um lado para o outro. Esse trânsito pode ser chamado conversão, ou, no sentido contrário, apostasia. Eu achei magnífico essa definição do professor Jair. Eu me converto, eu estava indo em direção às trevas, estava de costas para Deus, e eu me converti. Agora eu vou em direção ao Senhor e fico de costas para as trevas. Qual é o antônimo de conversão? Não é reconversão, é apostasia. Porque eu experimentei a conversão. Olha que interessante, irmãos. Uma pessoa não pode deixar de ser batizada, depois de ser batizada. Eu não tenho como negar o batismo. Posso? O irmão se batizou, mas está cancelado o seu batismo. O batismo não é único para sempre? Para sempre. Ou você um dia foi batizado ou não foi batizado nas águas. Não é assim? Não existe meio batismo. Aí eu batizei numa piscina regando, ficou os pés para fora. Os pés não é convertido. Não, meu irmão, não tem essa. Você batizou, você batizou. Ou é batizado ou não é batizado. Pode ter ficado até o pezinho para fora. Né? Mas vamos lá. Tem como a gente cancelar o batismo de uma pessoa? Não. Tem como a gente negar a conversão de alguém depois que ela passou pela porta da conversão? Não. Mas qual é o trânsito contrário? É a apostasia. Ou seja, eu posso estar dizendo que eu estou no caminho de Deus, mas agora eu estou apostatando, ou seja, eu começo a flertar olhando para trás. Então perceba como a apostasia é séria. Então, por isso que aqui o nosso querido pastor, apóstolo João, presbítero João, vai mostrar como é importante a gente identificar a doutrina, o mestre e o espírito. Olha só essa frase. A heresia é uma doutrina errada. Guardem isso. Não tem heresia que seja a doutrina certa. Toda heresia é uma doutrina errada. Mas isso pode não estar tão claro no início. O que chega até nós é simplesmente uma doutrina, num primeiro momento. Não é assim? Esta deve ser, então, identificada por meio dos parâmetros encontrados na epístola. O autor identifica o que é doutrina verdadeira, quem é o mestre que nos ensina e o espírito que está por trás de cada doutrina. Lindo isso, não, meus irmãos? Então, guarde isso. Numa doutrina bíblica, sempre haverá um mestre e um espírito. Por isso que estamos no caminho de Deus e batalhamos pela fé que uma vez foi entregue aos santos. No momento em que eu estou numa heresia,
essa doutrina errada tem um mestre. Opa, pera lá, que está me levando a um pseudo-erro. Quem é esse mestre? O inimigo. E qual é o espírito que está sobre esse inimigo? É o espírito do anticristo. Tá bom, meus irmãos? Muito simples, muito objetivo, não é? Tá bom? Deu para compreender? Então, aqui, o nosso querido, depois vocês verão que todas as heresias, assim como todas as doutrinas verdadeiras, têm a ver com Cristo, com os irmãos e com o mundo, pode ver que o oposto e o antônimo é verdadeiro. Uma heresia também se levantará contra Cristo ou Deus, ou contra a palavra de Deus, contra os irmãos ou contra a comunhão, e com relação ao mundo. Ou nós amamos o mundo ou aborrecemos o mundo. Tá bom? Tudo bem até aí? Eu vou correr mais um pouco, tá, meus irmãos? Depois aprecie essa apostila com mais cuidado, tá bom? Aqui o apóstolo João também na sua carta vai trabalhar muito sobre aonde estamos, ou sobre o verbo estar, e sobre a palavra permanecer. Pode ver, meus irmãos, quem realmente está no ensino de Deus permanece, se mantém, dá fruto, porque sem mim nós não podemos fazer coisa alguma. Logo, quem permanece na verdade está na doutrina. Quem não permanece não está mais na doutrina. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem? Então, essa parte também é maravilhosa, né? E aí ele vem aqui para o combate ao gnosticismo. Como nós já trabalhamos, inclusive, lá na apostila de Colossenses, lembra? Nós tivemos algumas aulas trabalhando sobre essa questão. Nós mostramos a apostila de Colossenses. Lá em Colossenses, inclusive, no material que eu passei para vocês, no slide, nós tínhamos mostrado algumas questões sobre o gnosticismo. Eu até quero passar rapidamente aqui para vocês, só para enriquecer a lembrança, né, do gnosticismo. Ah, não é esse material, é o outro. Deixa eu pegar aqui rapidamente. Aqui. Então, só para recordar um pouco, meus irmãos, olha só. A ideia, né, do gnosticismo, tá? Então, aonde está? Deixa eu pegar aqui. Aqui na apostila de Colossenses. No slide que eu tinha passado para vocês, tá bom? Aqui, ó. Deixa eu mostrar essa parte em que o autor, que é Paulo, né, combate o gnosticismo. Então, só para vocês relembrarem, né, eu vou mostrar aqui para vocês agora, ó, esse material. Depois deem uma apreciada, tá bom? Nesse material, tá bom? Aqui, ó, Colossenses. Lembram desse material que nós tínhamos estudado? Então, depois... peraí. Aqui. Depois, vejam esse material novamente, tá bom? Principalmente na parte que fala sobre o gnosticismo. Faço questão que vocês apreciem. Opa, deixa eu ver aqui. Não estou conseguindo abrir a página aqui. Eu vou tentar abrir novamente, irmãos. Okay. Então, tudo bem até aí? Alguma pergunta, meus irmãos? Alguma pergunta? Eu queria fazer uma pergunta, pastor, sobre a parte que está falando, né, da gente combater as heresias. E tem também aquele texto, não vou lembrar agora onde está, mas que fala sobre a gente tolerar os fracos na fé. Que entra também aquilo, né? A gente está aprendendo, mas a gente também não vai ficar, como é que fala? Todo mundo igual, né? Pensando da mesma forma. Umas pessoas a gente sabe que vai ter aquela dificuldade vai, assim, com mais dificuldade para aprender, né? Fala assim, abrir mão de certas coisas. E aí, eu falo, como é que a gente fica nessa parte, de, tipo assim, de tolerar os fracos na fé, mas ao mesmo tempo a gente ter que ensinar o certo para as pessoas. Então, você percebe, Beatriz, que é uma linha muito tênue, né? Não é uma linha muito tênue. O que é tolerar os fracos na fé? O que é tolerar os fracos? É ser complacente com o erro? Então, esse é o ponto. A gente tem que ter muita clareza sobre essa questão, porque muitas vezes a gente fica querendo ser complacente com o erro para não ofender os irmãos, entendeu?
Então, esse é o ponto da questão, Beatriz. Como eu mencionei para vocês, não é que a gente vai ser hipócrita e ir para um caminho de legalismo, não é nada disso. Mas a vida cristã, a gente tem que ter um posicionamento muito certo com isso, porque senão, quando a gente vai ver, a gente está agradando gregos e troianos e estamos entristecendo quem? Quem jamais a gente deveria entristecer. Esse é o ponto. Então, o que é tolerar aqueles que são fracos? É literalmente o irmão que é fraco mesmo, mas ele é honesto. Vamos lá, Beatriz. Uma pessoa que foi viciada na bebida, ele não pode, muitas vezes, flertar com nada alcoólico. Nem um bombonzinho, Beatriz. Sabe? Bombom com rum, bombom com menta, bombom com marula, essas coisinhas que é uma delícia, que não dá para a pessoa ficar alcoolizada, porque o açúcar e o álcool ali no bombom realmente não dá. Mas uma pessoa que foi viciada, se você muitas vezes favorece, quando você vai ver o irmão, no final de semana, volta para o vício, e de repente ele fica se sentindo mal de ir para a igreja, e ele procura o pastor. E o que o pastor tem que fazer? Tem que ir com todo amor. Porque quem foi viciado numa dependência química, seja ela qual for, a gente não vai ficar tratando como hipócrita. Quando eu faço aqui as minhas denúncias, meus irmãos, não é porque a gente é perfeito, e muitas vezes não é porque a gente vai para o discurso moralista, não é isso. Uma pessoa que foi viciada em qualquer pecado, meus irmãos, a gente não deve julgar, porque, de repente, nós não fomos viciados naquele pecado. É fácil a gente apontar o dedo para aquilo que a gente nunca fez, é ou não é? Então, é isso, Beatriz. Ser paciente, ser tolerante, é isso. Mas a grande pergunta é, como esse irmão reage diante de um pecado? Ele está quebrantado? Ele está com o coração partido? Ele está ali, sabial quebrado? Ou ele está cheio de si, dizendo, eu erro e quem é você para me corrigir? Esse é o ponto. Podem ver que uma pessoa altiva, ela não aceita ninguém, nem nada. E aí a gente não tem o que fazer, entendeu? Então é esse o ponto, entendeu, Beatriz? Pode ver, a Bíblia vai mostrar como nós trabalhamos na última aula sobre Pedro, e Pedro errou demais. Mas Pedro, o que ele fazia? Se arrependia. Esse é o ponto. O ponto não é a gente ir para uma igreja legalista, meus irmãos. Não, longe disso, meus irmãos. Por isso que aqui, tomem muito cuidado de vocês, assim como eu mesmo, é uma coisa que eu procuro fazer. Pode ver, vocês que estão ali comigo. Eu costumo, quando eu falo de um pecado, eu uso o verbo no plural. Eu me incluo, para não demonstrar que eu sou melhor do que ninguém. É óbvio, meus irmãos, que nós, como pastores, como eu disse para vocês, né? Hoje meu dia foi bem corrido, eu fiquei a parte toda da manhã lá na prefeitura, resolvendo questões e etc e tal. Estava com um pastor do meu lado, mas poderia não ser um pastor. Então foi até um momento muito gostoso também, porque eu estava com o homem de Deus, né? Então a gente foi uma comunhão gostosa. Ele é advogado e pastor. Mas a vida de um pastor, ele tem uma redoma muito sagrada. Pode ver, depois eu fui ver os irmãos, eu tive aconselhamento com outros, fui estudar, ou seja, o nosso ambiente é diferente. E mesmo quando a gente trabalha no mercado de trabalho, a gente tem aquela postura de zelo, mas perceba, quando a gente vai dar tempo integral, a gente vai errar muito menos, irmãos. Não é verdade? Porque você está num ambiente de... Eu não vou fazer o aconselhamento com o irmão me xingando. Agora, no mercado de trabalho, se eu tiver que resolver uma batalha ali, aí a pessoa pode até brigar comigo, não é assim? Por exemplo, vocês sabem que eu gosto de esporte, de vez em quando eu jogo tênis. Então, de vez em quando eu estou lá jogando tênis, o meu adversário fala uns palavrão, aí eles olham, ô pastor, perdoa, eu dou risada. Eu falo, ô irmão, tudo bem, fique tranquilo. Eu falo, irmão, assim, eu sou um amigo, não. Eu tenho um amigo lá no clube, que ele é um senhor de idade, é um médico, inclusive, muito querido. Ele em vez de quando está jogando, ele, eita diabo! Aí, quando a gente está jogando, o pessoal olha e fala, ô fulano, o pastor está aqui, ele, ô pastor, diabo não, né? O diabo não, chama ele aqui não. Aí a gente dou risada, sabe, mostrando o seguinte, a gente é humano, né? Sabe, irmãos?
esse lado de... Então, até na igreja, Beatriz. Então, ser paciente com os fracos é isso, Beatriz. Não é ser um dedo que aponta. Agora, quando eu estou falando aqui para vocês, eu estou falando para seminaristas, que serão futuros pastores, missionárias, obreiras, ou seja, a gente não pode ser frouxo. A gente tem que saber o que é certo e errado. Eu não posso ver, por exemplo, uma pessoa no erro e falar assim, Deus vai abrir os olhos da irmã. Não, se eu estou sendo treinado aqui, é para eu abrir os olhos da irmã, é que nem eu estou abrindo de vocês. Entendeu? Ó, a irmã Miriam, minha joia aqui, ela, né, no primeiro casamento dela, ela perdeu o marido dela. Eu tive o prazer de cuidar dele. E podem ver quantas vezes, né, Miriam, lá na sua casa, eu falava para ele com firmeza. Camarada que estava lá no meio das drogas, estava lá perdido. Eu falava, não, você não vai fazer. Irmãos, ele ficava bravo comigo. Graças a Deus eu pude falar para ele, ensinar. Eu lembro, irmãos, de vezes, estou contando isso para a glória de Deus, que o ex-marido da nossa irmã Miriam, que já descansa em Deus, ele chegava para mim e ficava, eu não sei o que está acontecendo comigo, mano. Eu estou chorando, o que é isso? Porque ele veio de um mundo todo atrapalhado. Então, quando eu começava a falar para ele, Deus começava a tocar na vida dele, e muitas vezes ele, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu estou ficando mole. Eu dava risada e falava, é que você está sendo visitado, fulano. Vem cá, dá um abraço. Ele ficava todo duro, assim, todo esquisito, né, Miriam? Mas a gente teve experiências maravilhosas. E assim, pensa, era difícil falar para uma pessoa dura, mas é ali que a gente vai ensinando o evangelho, meus irmãos. A gente muitas vezes tem que ser assim, porque muitas vezes a gente quer ser muito fofinho, sabe? Um cristianismo muito fofinho. Deus vai te ajudar, viu? Deus não sei o quê. Não, tem vezes que a gente tem que ser profeta, boca de Deus, e dar uma sacudida na roseira. É assim. Quantas vezes Deus não faz isso conosco? Estão entendendo, meus irmãos? Tem vezes que é nisso. Quando eu falo dessa forma, é para a gente não ser líderes frouxos, sabe? Líderes complacentes. A pessoa está no erro e a gente fica... para não perder a pessoa. Muitas vezes a gente tem que perder a pessoa, que ela vai aprender lá na sarjeta, ou ela vai aprender lá na biqueira, ou ela vai aprender lá no outro casamento, ou no romance. Ela vai ver o quanto foi terrível ter abandonado o evangelho. Aí a primeira coisa que ela vai fazer, ela vai lembrar de quem? De nós, que fomos boca de Deus. Entendeu? Tá bom, Beatriz? Fala aí, Mamília, para a gente encerrar aqui. Pastor, eu acredito também que para você trazer assim uma palavra de exortação a alguém, você também precisa se encher da presença do Espírito Santo para ele te dar ousadia para estar falando. Porque se você for exortar da sua carne, você peca. A gente peca, nós pecamos. Então a gente tem que pedir, quando a gente vê alguém errando no pecado, nós pedir a direção de Deus para Deus botar a palavra na nossa boca. Sem a dúvida. Nós não falar de nós, da nossa boca, da nossa carne, porque o ser humano, ele peca, às vezes a gente peca através das palavras. E às vezes a gente ganhar aquela pessoa do Senhor, a gente perde ela para o mundo. Se nós não sabemos falar, entendeu? Aí, isso é muito importante, é isso mesmo, Miriam. Espírito Santo, você tem que estar cheio da presença do Senhor para você estar exortando, porque não é de qualquer maneira que a gente pode exortar alguém, se nós não estivermos buscando a presença de Deus e a direção, porque sem direção você não vai conseguir levar uma exortação para aquela pessoa que está no erro. Eu acredito Exatamente. assim. Agora, deixa eu fazer uma ressalva aqui, Miriam. Sim. Quando Pedro fala a Ananias e Safira deram um ouvido para Pedro ou não? Não. Aí eu digo, então a gente tem que ser muito resolvido, porque mesmo Pedro, cheio do Espírito Santo, falou e eles não deram ouvidos. Quando os apóstolos chegam para Simão, lá também, que queria comprar o dom do Espírito Santo, eles foram duros também. Então, por que eu estou falando isso, irmã? Porque muitas vezes o irmão está cheio do Espírito Santo, está falando, mas aquele que ouve é tão rebelde que cria repulsa. Quando Moisés chegou para Datã, Coré e Abirão, Moisés estava ou não cheio do Espírito Santo? Estava. E o que aconteceu com
Datã, Coré e Abirão não deram ouvido, a terra abriu, foram tragados. Então a gente tem que pensar, não é simplesmente, se eu falei cheio de Espírito Santo, a pessoa todas as vezes me dará ouvidos. Nem sempre. Se a pessoa é de Deus, será quebrantada e dará ouvido. Mas pode ser que a pessoa não é de Deus. Por exemplo, para eu concluir essa ilustração, perceba, aqui é o momento, tá vendo, meus irmãos, como aqui é o momento de calibrar as coisas? Lembram quando Paulo estava lá em Filipos? Que vinha uma endemoniada e toda vez. E aí um dia Paulo chegou e falou o quê? Arreta-te, Satanás. Vai embora dessa vida. O que aconteceu com Paulo depois daquilo? Deram ouvido a Paulo e Silas, porque Paulo e Silas expulsou um demônio. E o que fizeram com Paulo e Silas? Jogaram ele na prisão. Então, notem, irmãos, nem sempre os endemoniados darão ouvidos. Alguns serão libertos e voltarão, como é o caso do Gadareno, o Gerazeno, mas outros se levantarão. E isso é muito importante a gente saber. Por quê? Porque tem vezes que a gente acha o seguinte, o pastor falou e não foi cheio de Espírito Santo porque perdeu a pessoa. Perdeu porque a pessoa não é perdida muitas vezes. Agora, se o pastor não falou adequadamente, se ofendeu, se foi antibíblico, é verdade. Mas muitas vezes, irmão, o pastor fala, a pessoa é uma perturbada, ou um perturbado que não dá ouvido. Leva isso em consideração. Por quê? Para eu fechar aqui, Estevão pregou cheio do Espírito Santo e se tornou o primeiro mártir. Então, sejam resolvidos nisso. É importante a gente saber a hora de falar, de não falar, ser cheio. E muitas horas a gente vai colher o fruto dessa bênção. Mas em muitas vezes a gente vai tomar pedrada, tá bom? E tomar pedrada talvez foi porque você estava cheio do Espírito Santo. Ou ir para a cadeia é porque você está cheio do Espírito Santo. Tá bom? Guardem isso. Né? Porque muitas vezes a gente tem essa ideia que se eu falar cheio do Espírito Santo, todas as vezes vão me dar ouvido. E não é verdade. Acabei de citar Moisés. Acabei de citar Pedro, Paulo, Estevão. Então quer dizer que nem todas as vezes vão dar ouvido. Podem ver que Jesus teve vezes que ele teve que sair correndo. Por quê? Agora, Jesus teve algum minuto ou segundo sem o Espírito Santo? Jamais, meus irmãos. Entenderam? Então, agora, é óbvio que nós precisamos ter essa sabedoria. Estou mesmo sendo boca de Deus? Estou mesmo falando da parte de Deus? Se sim, vá até o final. Se não, peça perdão. O ruim, irmã, e aí onde entra o ponto de equilíbrio, é irmãos que são bocudos e que falam demais, ou pastores, e ofendem, e dizem que é o Espírito Santo, não tem nada do Espírito Santo. Só usam a palavra para matar. Aí a gente não precisa falar muito sobre isso, né? Tá bom? Tá bom? Pastor, deixa eu te falar. Teve uma irmã que foi lá e falou pro meu finado esposo que Deus estava dando o último aviso para ele. E ele chorou naquele dia e ela falou assim, olha, foi a irmã Fidelcina. Aí ela falou assim, olha, irmão, eu vim aqui porque Deus me trouxe aqui para te falar que você tem que voltar para o Senhor urgente. Que ele tinha se desviado, né? Porque os teus dias estão contados. Você vai acontecer que o inimigo vai te levar. E ele começou a chorar. E aí passou 15 dias e ele foi assassinado. Porque ele voltou para o caminho da droga. Mas aí eu lembro que a irmã me contou que desses períodos, desses 15 dias, ele voltou a orar e clamar misericórdia? Sim, clamou. A gente acredita muito nessa retomada, né, Miriam? Mas assim, então, meus irmãos, vamos parar por aqui, que senão vai ficar muito longo. Olha, deixa eu só concluir aqui mostrando esse lado da apostila rapidinho aqui para vocês. Eu já tinha passado para vocês essa apostila, né? Então, só rapidinho aqui mostrando mais uma vez. Olha só. Aqui, essa é a parte que fala sobre o gnosticismo, que nós tínhamos mostrado. Depois dei uma pesquisada novamente aqui, tá? Os perigos contra o gnosticismo, tá bom? A gente já trabalhou sobre essa parte. E vamos fechar agora, senão vai ficar uma aula muito longa. Quero falar um pouco mais também sobre o gnosticismo e também encaminhei para vocês hoje
muitos materiais sobre o gnosticismo. Já a gente vai dar só uma pincelada rápida. E aí o que acontece? Depois peguem esse material, estudem e me procurem, me chamem no nosso grupo, que eu vou tirando dúvidas, tá bom? Para a aula não ficar muito longa, tá bom, meus irmãos? Tudo bem? Mais alguma pergunta, mais alguma dúvida? Deu para equilibrar? Minha irmã Miriam, que tem vezes que você fala e a pessoa não dá ouvido. Vem cá, irmã Miriam, só para eu finalizar aqui. Um pastor, quando ele chama a atenção de uma ovelha, raramente ele vai chamar para o mal. Se uma pessoa está cuidando de uma família e puxa a orelha, é para o bem. Nenhum pastor sério que está pastoreando vai ficar fazendo isso à torta e à direita. Ninguém quer perder ninguém. Aliás, qual é a nossa maior herança e maior riqueza? As almas. Agora, quando um pastor se sente impelido em fazê-lo, é para o bem, não é nunca para o mal. Louvado seja Deus quando as ovelhas são quebrantadas e vêm e aceitam. E nós não temos muito o que fazer quando as ovelhas não aceitam, quando são rebeldes. E aí, pastor, quando é rebelde? A gente só ora, irmão, e deixa a pessoa aprender com Deus. Aí, nessa hora, a gente lava as mãos. Lembra do casal que eu falei para vocês? Eu sempre amei esse casal. E eu falei para eles, não posso fazer mais nada. E ali, infelizmente, depois de um bom tempo, esse mesmo casal veio, me procurou aos frangalhos, porque é previsível, meus irmãos. Não é a palavra de um pastor, é a palavra de Deus. O pastor também tem que cumprir a palavra de Deus. Então, percebam, olha a responsabilidade que nos foi dada, de conduzir o rebanho na palavra, tá bom? Então, tá bom, meus irmãos, vamos para o intervalo, voltamos rapidinho, que hoje tem muito material ainda pela frente, e eu quero finalizar, João, aqui no segundo módulo, tá bom? Para a gente já entrar para Judas e deixar o último módulo com Apocalipse, tá bom? Fechou? Tudo bem? Então vamos parar aqui nossa gravação, tá bom?